Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, acabou agora há pouco aí a entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo. Ele falou de diversos temas, confirmou que o Vasco vai contratar muitos jogadores. Também falou da saída do Caio Lopes. Vamos falar do que disse o Zé Ricardo também. Vamos falar dos nomes aí que o Vasco pretende contratar para a temporada. Tem um português no meio, hein? Também vamos falar aqui da situação envolvendo jogadores que deverão retornar ao time e também outras baixas por conta do Covid-19. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco, para você ficar sempre bem informado com as notícias fresquinhas do Vasco. Se inscreve aí, ajuda a gente a chegar a 160 mil inscritos. Bom, e hoje também o técnico Zé Ricardo deu uma entrevista coletiva, né? Falou aí a respeito de diversos pontos, uma coletiva muito interessante. Eu acho que vale a pena você, torcedor vascaíno, conferir essa entrevista. O técnico Zé Ricardo esclareceu aí a situação de reforço, esclareceu também a situação do Caio Lopes, né? O Caio Lopes que deixou o Vasco, né? Segundo o Zé Ricardo, o Caio Lopes tinha uma outra boa opção. E por isso, junto com o seu representante, decidiu aí pela saída do jogador do Vasco, né, cara? Infelizmente o Caio Lopes não é mais jogador do clube. O Ricardo também falou aí na dificuldade por busca de reforço, né? Ele falou de jogadores aí que o Vasco gostaria de contar, mas que infelizmente não vão vir, né? Como o caso aí dos atacantes aí estrangeiros, a gente já cansou de falar aqui no nosso canal do Amarídia, que ficou muito triste com a não evolução da negociação com o Vasco. E também entre vários outros nomes, o Recalde principalmente também, um nome que foi muito especulado. Ele disse que também deseja montar um elenco não somente para esse ano de 2022, mas sim, se o Vasco conseguir o acesso, uma base, meio que uma base, um time meio que pronto para a temporada também de 2023, quem sabe, se Deus quiser, com o Vasco na primeira divisão. E com certeza a gente espera que cheguem bons reforços aí para ajudar o Vasco. Ele disse que também não quer encher o elenco, gosta de trabalhar com um elenco mais reduzido. Ele confirmou aí as negociações do Bruno Nazário e também do Everton. Inclusive, esses jogadores já são aguardados nessa próxima semana aí em São Januário, para quem sabe assinar contrato com o Vasco e serem apresentados oficialmente pelo clube. De acordo com o Zé Ricardo, ele disse: a gente espera que as duas negociações avancem e que eles fechem com o nosso clube. A gente espera que o Zé Ricardo consiga fazer um bom trabalho nessa temporada aí de 2022, porque o Vasco não pode passar 2 anos consecutivos na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter uma Série B duríssima, o próprio Zé Ricardo falou a respeito disso na coletiva, falando que vai ser a Série B mais complicada da história do futebol brasileiro, e eu concordo plenamente com ele. O Vasco não é favorito para voltar para a primeira divisão, assim como fez de exemplo aí o nosso rival Botafogo. Não era favorito, muitos cravavam que o Botafogo iria cair para a Série C e que o Vasco teria plenas condições de voltar para a elite do futebol. Foi ao contrário, o Vasco brigou o campeonato inteiro para não cair para a Série C, não conseguiu entrar no G4 e o Botafogo foi o campeão aí com um elenco aí muito fraco, com poucas peças de qualidade, e conseguiu montar um time competitivo. O técnico do Botafogo, Anderson Moreira, diferentemente do que os treinadores que passaram pelo Vasco não conseguiram, né? Principalmente o Lisca, né, que não teve respaldo nenhum da diretoria do Vasco. Ambos não conseguiram ter maiores resultados aí com o Vasco. Quem deixou o Vasco em melhor situação foi, por incrível que pareça, o Marcelo Cabo, que quando ele saiu do Vasco, se eu não me engano, o Vasco estava na 7ª ou 8ª colocação na Série B, e o Fernando Diniz acabou deixando o Vasco na 10ª colocação na Série B, né? Esperamos que isso não aconteça, que esse filme não se repita no Vasco. Tudo isso vai passar por essas escolhas da diretoria agora no início do ano. Como foi com o Alexandre Pássaro no ano passado, péssimas escolhas resultaram aí na permanência na 2ª divisão. Eles acharam que o Campeonato Carioca, o Vasco tendo ganhado aquele títulozinho simbólico contra o Botafogo, aquela 5ª colocação, seria o suficiente para o Vasco conseguir o acesso, né? Estavam totalmente enganados, e no decorrer da competição, o Lisca, como eu falei dele, pediu reforço, pediu uma reformulação geral no Vasco, não teve esse pedido atendido, e por isso que o Vasco também permaneceu na 2ª divisão. Deixe aí nos comentários se você confia no acesso do Vasco, o que você achou das declarações do técnico Zé Ricardo e também a respeito do Caio Lopes, que segundo ele, o representante e o próprio jogador tinham propostas melhores aí para deixar o clube. O Vasco comunicou que o goleiro Thiago Rodrigues e o lateral Léo Matos foram reintegrados ao grupo. Os jogadores já estão recuperados da Covid-19 e agora cumprem o protocolo de retorno às atividades do Departamento de Saúde e Performance aí do Vasco. O Léo Matos já se representou aí na última sexta-feira e o goleiro Thiago Rodrigues deverá voltar hoje aí aos treinamentos com o elenco do Vasco. Os demais jogadores que testaram positivo para a Covid-19, como aí o zagueiro Luiz Cangá, o lateral esquerdo Riquelme, Nenê e Matias Galaza,
possui seu retorno previsto para a semana que vem. O Vasco também informou que o atacante John Sanches foi afastado das atividades nessa última sexta-feira, após apresentar sintomas do Covid-19 e foi submetido a testes hoje no sábado. O resultado foi positivo e o atleta encontra-se em quarentena e vem sendo acompanhado pelo Departamento de Saúde aí do clube. Bom, agora vamos falar aí de reforços, né? O Vasco segue ainda em busca de mais contratações no mercado. A gente falou aí já do Everton e do Bruno Nazário, que devem ser anunciados nessa próxima semana, no início aí dessa semana. E o Vasco segue em busca de mais jogadores e estaria interessado na contratação do volante Matheus Barbosa, aí, que disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético Goianiense. Volante de 27 anos, tem passagens aí pelo Avaí, pelo Cruzeiro, pelo Cuiabá e o Atlético Goianiense, como eu disse, na última temporada. Ele jogou 11 jogos na primeira divisão e marcou apenas um gol. Mas antes disso, ele também passou pelo Cruzeiro na Série B, também do ano passado, em 2021. Inclusive fez gols contra o Vasco. Jogador no ano passado, jogando aí o Campeonato Mineiro e também a Série B pelo Cruzeiro, atuou em 27 partidas e marcou 7 gols. O Vasco também tem interesse na contratação do português Rubem Ribeiro, jogador que está atualmente no futebol turco, no Hatayspor, jogador de 34 anos, atuou em vários clubes lá em Portugal, inclusive é o gigante Sporting, só que ele não foi tão bem assim com a camisa do Sporting, jogou apenas 18 jogos na temporada 2017-2018, não marcou nenhum gol, depois disso foi vendido ao futebol dos Emirados Árabes e voltou para Portugal no Gil Vicente, jogou 13 jogos em 2019 e marcou 4 gols. Foi vendido para o futebol turco, atuou na sua primeira passagem com 38 jogos, marcou apenas um gol e na última temporada, nessa temporada que está acontecendo em 2021 e 2022, fez 19 jogos e marcou 2 gols. Informações que o jogador atua também no ataque, mas a sua função realmente é de meia ofensivo, até mesmo joga como volante, é um jogador bem polivalente e pode ajudar bastante o Vasco aí, caso esse interesse se intensifique, o Vasco contrate esse atleta, né? Jogador de 34 anos, tem uma experiência, né? Nunca vi esse jogador atuando na minha vida, mas pode ser que o Vasco tenha feito todo o trabalho de analisar como que é a carreira do jogador e pode ser que tenha chamado bastante a atenção do nosso clube. Vamos aguardar, ver se o Vasco vai levar adiante essa negociação. O Zé Ricardo confirmou que o Vasco tenta pelo menos contratar mais um meio ofensivo e pode ser que seja aí, quem sabe, esse jogador português. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação aí do Matheus Barbosa e também aí do Rubem Ribeiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e é nóis, ótimo final de semana.